Pessoal, a situação de Bolsonaro está mais perto aí, né, da prisão. Essa que é a realidade. O próprio Bolsonaro está numa situação extremamente complicada. As coisas ficaram difíceis, isso porque surgiram aí novas testemunhas e que, de certo modo, são testemunhas, se é que assim eu posso dizer, pesadas, com muita credibilidade, e aí, de certo modo, vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Existe uma possibilidade dele sair, ficar isento? É bem provável. Agora, é provável que seja pouca, porque essas pessoas complicaram a vida demais do Bolsonaro. Então eu vou comentar aqui de uma maneira rápida para que você possa compreender, porque essas testemunhas são chaves aí, né? No processo civil, a testemunha é a rainha das provas. E nesse caso, né, no processo penal, bem, a coisa para o Bolsonaro pode ficar complicada, porque até num dado momento o Bolsonaro estava isento dessa situação. Você via lá os golpistas, os caras presos lá da tentativa de golpe, muitas pessoas, só que agora apareceram ali literalmente uma testemunha bomba, tá? E que de certo modo vai complicar demais a vida do Bolsonaro. E aí você fala assim: ah, não, Claudio, não vai não. Vai sim, tá? Matéria do o Globo tá dizendo assim: ó, a investigação que tramita, ou seja, que está lá no Supremo Tribunal Federal, teve como um dos principais eixos aí, condutores, os depoimentos de três pessoas chaves, tá? Eu vou revelar para você quais são essas pessoas e que tem um peso. Essas pessoas conviviam ao lado do próprio Bolsonaro. Aí você fala, pô, não é possível. Essas pessoas estavam ao lado do Bolsonaro durante todo esse tempo e agora, quando elas foram colocadas em xeque, elas literalmente fizeram algo assim em relação ao Bolsonaro que complicou. Provavelmente o Bolsonaro está muito chateado com isso e preocupado, porque a casa vai cair, tá? Como eu já havia mencionado para você, segundo o pessoal aqui do Exército, olha só, os depoimentos do ex-comandante aí das Forças Armadas, na avaliação da Polícia Federal, complicam demais a vida do Bolsonaro, tá? Após a derrota do presidente, após a derrota para Lula, Bolsonaro convocou, ou seja, ele chamou uma reunião no palácio lá da Alvorada com a presença de praticamente três pessoas que, né, são aí do Exército. Eu vou comentar mais para você, não só do Exército, mas teve outras situações. O ex-presidente da República, segundo o inquérito, apresentou um documento que previa aí hipóteses, né, de instaurar estado de sítio, estado de defesa, além de dar início aí a uma GLO, tá? E aí, pô, mas tudo isso, só documento é uma prova, mas existem aqui três pessoas que são fundamentais para colocar, ou pelo menos duas, colocar o Bolsonaro na cadeia, na jaula, tá? A minuta golpista aí seria o primeiro passo para impedir a posse de Lula. Então, o Bolsonaro fez um documento lá, ou pelo menos apresentou esse documento para impedir a posse de Lula. E de acordo com as investigações, o advogado do próprio Bolsonaro, que defende o próprio presidente, o ex-presidente, já afirmou anteriormente já afirmou anteriormente que não houve nada de prisão aí, tá? E nem golpe. Enfim, e aí é onde aparece, né, nesse pedaço da história, as peças-chaves. Quem são as peças-chaves aí para colocar o Bolsonaro na cadeia? E essas pessoas estavam próximas aí ao próprio Bolsonaro, como eu já havia mencionado para você. Os ex-comandantes aí do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, disse em depoimento que literalmente peitou o Bolsonaro, que se opôs aí aos planos golpistas do Bolsonaro. E olha só, vai ter um cara também que era amigo do Bolsonaro, que também fez um depoimento bomba, né? E que, de certo modo, faz aí com que a prisão abrace o Bolsonaro. Você vai saber logo mais. Já aproveita e já deixa um like, porque é extremamente importante, tá? O que acontece aí, o Freire Gomes, aí, ex-comandante aí do Exército, ele relatou que foram apresentados a ele próprio duas versões de um documento, né, de minuto de golpe pelo próprio ex-presidente, pelo próprio Bolsonaro. Olha só a fogueira da qual o Bolsonaro foi jogado. Além disso, também teve um cara chamado Nogueira, avisando que aquilo tinha que ser colocado em prática. O comandante aí implicou diretamente o Bolsonaro na tentativa de golpe. Então aqui ele já joga o Bolsonaro, ó. Os caras estavam dizendo assim, tem mais, que eu vou mencionar para você de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática. Os caras estavam dizendo assim, ó, seguinte, o Bolsonaro não tem nada a ver, ele não estava pactuando com isso, a coisa não é bem assim, só que aqui é a fala de um ex-comandante aí do Exército, que literalmente peitou o Bolsonaro e disse assim, ó, você tá no meio do golpe.
né? Você estava na tentativa de golpe, na realidade, tá? Então, ele fala ainda, né, o ex-comandante aqui do Exército, em uma outra reunião no Palácio do Alvorada, e aí, segundo ele, não lembra a data, o então presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, apresentou uma versão do documento com a decretação de estado de defesa, da qual eu já mencionei aqui para você, tá? E aí o Bolsonaro foi colocado na cena várias vezes. Bolsonaro teria chamado também, reservadamente, no Alvorada, o general Estevão, né? Comandante aí das operações terrestres, com o intuito de mostrar o firme propósito de implementar o que estava escrito. Então, os caras foram literalmente complicando a vida do Bolsonaro. E aí tem mais outra situação aqui, ó, que talvez essa que seja mais forte e impactante, da qual aí o brigadeiro, né, a cúpula máxima lá da aeronáutica, literalmente, né, chamuscou o Bolsonaro. Aqui ele simplesmente pegou e falou assim, ó, abriu a chave da cela e jogando o Bolsonaro na jaula. Assim como Freire Gomes, o tenente brigadeiro Batista Júnior, que ocupou aí o cargo de comandante da aeronáutica, também viu aí as duas versões da minuta de golpe, conforme revelou no depoimento para a Polícia Federal, e afirmou que, se não fosse a recusa do comandante do Exército, o golpe provavelmente teria ocorrido. Então, a situação de Bolsonaro ela fica um tanto mais complicada, porque, de certo modo, existem aí testemunhas, né? Como já mencionei para você no processo civil, a testemunha é a rainha das provas. Essa aqui é a realidade, extremamente importante. Aqui também já vai mais para a área penal, mas de certo modo você sabe muito bem, você não precisa ser um monstro, né? Você não precisa ser o Rogério Greco, né, do direito penal, você não precisa ser, né, nenhum desses caras aí, monstros do direito penal, mas você sabe que uma testemunha pode colocar alguém, né, na cadeia ou não. E aí, no caso do Bolsonaro, com essas testemunhas dizendo que ele estava no centro do golpe, planejando e, de certo modo, tentando decretar estado de defesa, GLO, qualquer coisa para ele não sair do poder, você sabe que a situação fica extremamente complicada. Agora, cabe aí a PGR partir para cima e atacar o Bolsonaro, assim como o próprio Ministério Público ataca ou pelo menos faz denúncias aí em relação a outros brasileiros. Então o Bolsonaro não é diferente disso. Se ele, de certo modo, cometeu esses crimes que, segundo aqui as testemunhas, né, apresentaram e disseram que ele estava à frente disso, se ele realmente cometeu, que ele seja punido, né, severamente ou pelo menos com rigor da lei, como diz o outro aí que sempre fala sobre essa situação. Se não, se for inocente, não tem por que ele, de certo modo, ser responsabilizado. Agora, diante dessa situação extremamente complicada e grave, a situação do Bolsonaro. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta se você acha que o Bolsonaro é inocente ou não. Os comandantes os ex-comandantes aí do Exército e também da Aeronáutica disseram que o Bolsonaro está numa situação grave, né? Bem complicada. É isso. Comenta aí, Bolsonaro inocente ou Bolsonaro culpado?